O sol inclemente de janeiro castigava as margens do rio Formoso, criando pequenos diamantes de luz que dançavam sobre suas águas cristalinas. Lia, com seus 25 anos, cabelos longos e castanhos que refletiam o dourado do sol e olhos verdes que pareciam captar toda a profundidade da paisagem, observava o cenário através da janela do carro que seus pais haviam enviado para buscá-la no aeroporto. A estrada sinuosa conduzia para o coração de Bonito, no Mato Grosso do Sul, um paraíso onde a natureza parecia ter encontrado sua expressão mais pura. Lá, rios de águas translúcidas serpenteavam por entre vegetações densas e exuberantes, suas correntezas suaves revelando cardumes coloridos que nadavam como pinceladas de um artista invisível. As montanhas ao longe erguiam-se como guardiãs de um lugar intocado, enquanto cachoeiras caíam em véus cristalinos, misturando-se ao som do vento que dançava nas árvores. Bonito não era apenas uma cidade, mas uma ode à vida natural, um refúgio onde o tempo parecia desacelerar, convidando a alma a respirar profundamente. Seus dedos tamborilavam nervosamente sobre a bolsa de couro gasta que carregava no colo. Cada quilômetro percorrido intensificava o turbilhão de emoções em seu peito, um alívio sutil por deixar o caos de São Paulo para trás e a inquietante expectativa do que Bonito, com sua serenidade majestosa e promessas de cura, lhe reservava. O motorista, um senhor de cabelos grisalhos que se apresentará apenas como Joaquim, mantinha um silêncio respeitoso, como se percebesse a tempestade de emoções que sua passageira enfrentava. O ar-condicionado soprava suavemente, contrastando com o calor intenso que se podia ver através dos vidros, onde o asfalto chegava a criar pequenas miragens no horizonte. Quando finalmente atravessaram os portões da pequena propriedade que seus pais haviam comprado, Lia sentiu seu estômago se contrair. A casa de 2 andares, pintada em um tom suave de amarelo, parecia tirada de um cartão postal, com suas janelas amplas e uma varanda generosa que circundava todo o primeiro andar. O jardim, ainda em fase inicial de formação, mostrava sinais do cuidado dedicado de sua mãe. Pequenos canteiros de flores tropicais começavam a formar manchas coloridas contra o verde predominante. "Chegamos, senhora", anunciou Joaquim, estacionando suavemente sob a sombra de uma mangueira centenária. Lia desceu do carro com pernas trêmulas, o ar quente e úmido envolvendo-a como um abraço não solicitado. Seus cabelos castanhos, normalmente disciplinados, começaram imediatamente a formar cachos rebeldes devido à umidade. Passou os dedos por eles num gesto automático, tentando domá-los, um hábito nervoso que desenvolvera nos últimos meses de terapia intensiva em São Paulo. Seus pais não estavam em casa. Um bilhete carinhoso sobre a mesa da cozinha explicava que haviam ido à cidade buscar mantimentos, dando-lhe o espaço que imaginavam que ela precisaria nessas primeiras horas. Lia respirou fundo, grata pela solidão momentânea. O aroma de madeira e flores silvestres que entrava pelas janelas abertas era tão diferente dos cheiros artificiais de seu antigo apartamento em São Paulo que chegava a desorientar. A mudança para Bonito não havia sido apenas uma escolha, mas uma necessidade. As paredes de vidro de seu escritório de arquitetura em São Paulo, que antes refletiam seu sucesso profissional, haviam se tornado uma prisão de memórias depois que descobriu a traição de Ricardo. Ele não era apenas seu sócio, mas seu namorado de 3 anos, em quem havia confiado tanto os sonhos profissionais quanto os pessoais. A descoberta de que ele havia desviado o dinheiro da empresa para um projeto paralelo veio acompanhada de uma segunda revelação ainda mais dolorosa. Seu relacionamento com uma cliente importante do escritório já durava mais de 1 ano. A dor da dupla traição havia sido suficiente para fazê-la questionar não apenas seu julgamento profissional, mas sua capacidade de confiar em alguém novamente. O convite insistente de seus pais para um tempo de cura no Mato Grosso do Sul, antes recusado diversas vezes, finalmente pareceu a única saída.
Agora, diante de sua nova casa, sentia que talvez seus pais estivessem certos. Algumas feridas precisavam da pureza da natureza para cicatrizar. Com passos lentos, explorou a casa que seria seu refúgio pelos próximos meses. O piso de madeira clara rangia suavemente sob seus pés, criando uma melodia que se misturava aos sons da natureza que vinham de fora. O canto de pássaros desconhecidos, o sussurro das folhas ao vento, e, mais distante, o murmúrio constante do rio Formoso. Seu quarto ficava no segundo andar, com uma sacada privativa que oferecia uma vista privilegiada do rio. As paredes, pintadas num tom suave de verde-água, pareciam refletir a serenidade que seus pais tanto prometiam que encontraria ali. Uma cama king size com lençóis de algodão egípcio branco ocupava o centro do ambiente, outro presente de sua mãe, que sempre insistira que bons lençóis eram essenciais para uma boa noite de sono. Foi quando estava desfazendo sua primeira mala que o viu pela primeira vez. O som de cascos de cavalo chamou sua atenção, levando-a até a sacada. Gabriel cavalgava ao longo da margem do rio, o sol do final da tarde criando um jogo de luz e sombra sobre sua figura atlética. Mesmo à distância, havia algo magnético em sua presença que fez Lia prender a respiração involuntariamente. Ele deve ter sentido seu olhar, pois subitamente virou a cabeça em sua direção. Por um momento que pareceu se estender infinitamente, seus olhares se cruzaram. Lia sentiu suas bochechas queimarem e recuou instintivamente para dentro do quarto, seu coração batendo num ritmo irregular que há muito não experimentava. Ótimo, murmurou para si mesma, irritada com sua própria reação. Menos de uma hora aqui e já estou agindo como uma adolescente. Do outro lado da cerca que dividia as propriedades, vivia Gabriel Ramos, nome que já era sinônimo de inovação no turismo ecológico de Bonito. Aos 32 anos, ele havia transformado a pequena empresa familiar em uma das mais respeitadas da região, focando em experiências que uniam aventura e preservação ambiental. Alto, de físico atlético moldado por anos de atividades ao ar livre, Gabriel carregava em si a energia vibrante da natureza que tanto amava. Seus olhos, de um azul profundo que rivalizava com as águas mais cristalinas do rio Formoso, tinham o brilho característico de quem encontrou seu lugar no mundo. A barba curta e bem aparada emoldurava um sorriso fácil e sincero, marca registrada que, junto com seu carisma natural, conquistava a confiança imediata de visitantes e moradores locais. Os cabelos escuros, sempre levemente desalinhados pela brisa constante do rio, completavam a imagem de um homem que encontrava na simplicidade da vida em Bonito sua maior riqueza. O som dos cascos se aproximando fez seu estômago dar uma volta completa. Resistiu ao impulso de voltar à sacada, forçando-se a continuar desfazendo as malas com movimentos deliberadamente lentos. Foi quando ouviu sua voz pela primeira vez. Boa tarde. A voz masculina, grave e melodiosa, atravessou a distância entre o jardim e sua sacada com facilidade. Você deve ser a Lia. Lia fechou os olhos por um momento, respirando fundo. A última coisa que queria naquele momento era socializar, especialmente com um homem que, mesmo no relance, já demonstrava ser perturbadoramente atraente. Com passos calculados, voltou à sacada, mantendo uma expressão deliberadamente neutra. Boa tarde, respondeu secamente, suas mãos se apoiando no parapeito de madeira envernizada. De perto, Gabriel era ainda mais impressionante. Montado em um alazão de pelagem brilhante, ele emanava uma confiança tranquila que contradizia completamente o ambiente corporativo tóxico que Lia havia deixado para trás. Seus olhos azuis, intensos como as águas mais profundas do rio Formoso, a estudavam com genuíno interesse. Sou Gabriel Ramos, seu vizinho, apresentou-se ele,
um sorriso fácil iluminando suas feições. Sua mãe comentou sobre sua chegada. Achei que seria educado dar as boas-vindas. Muito gentil, respondeu Lia, seu tom deixando claro que preferia distância. Mas não precisava se incomodar. Em vez de se ofender com sua frieza, Gabriel pareceu se divertir. Não é incômodo nenhum. Na verdade, estava mesmo precisando de uma arquiteta. Tenho alguns projetos em mente para a pousada que... Desculpe, Lia o interrompeu bruscamente, mas não estou exercendo a profissão no momento. Se me der licença, tenho muito que desfazer ainda. O sorriso de Gabriel não vacilou, mas seus olhos registraram uma compreensão que a irritou profundamente. Claro, me perdoe pela intromissão. Tenha uma boa tarde, Lia. Ela observou enquanto ele conduzia o cavalo de volta pelo mesmo caminho que viera, seus ombros largos relaxados, como se a rejeição não o tivesse afetado minimamente. Algo na maneira como ele aceitou seu distanciamento, sem insistência ou ressentimento, a perturbou mais do que gostaria de admitir. O resto da tarde passou num borrão de atividades mecânicas, desfazer malas, organizar roupas, arrumar seus materiais de desenho na escrivaninha antiga que ocupava um canto do quarto. Quando seus pais chegaram, carregados de sacolas de compras e sorrisos ansiosos, Lia já havia criado uma bolha de proteção ao seu redor. Querida, você já conheceu o Gabriel? Perguntou sua mãe durante o jantar, tentando puxar conversa. Ele é um rapaz tão prestativo. Tem nos ajudado tanto com a propriedade. Nos encontramos brevemente, cortou Lia, empurrando os legumes no prato sem real interesse. E prefiro manter distância dos vizinhos, se não se importam. O olhar preocupado que seus pais trocaram não passou despercebido, mas Lia fingiu não notar. Após o jantar, refugiou-se em seu quarto, deixando a porta da sacada aberta para que a brisa noturna entrasse. O som do rio havia se transformado, mais profundo e misterioso sob o manto da noite. Foi quando percebeu uma luz suave vindo da propriedade vizinha. Da sua posição privilegiada, podia ver Gabriel em sua varanda, sentado numa poltrona de vime, um livro aberto no colo iluminado por um abajur de mesa. Havia algo hipnotizante na maneira como ele virava as páginas com cuidado, completamente absorto em sua leitura. Lia se pegou observando por mais tempo que gostaria de admitir, notando os pequenos detalhes, como seus dedos ocasionalmente corriam pela barba bem aparada enquanto lia, como seu perfil parecia esculpido contra a luz suave do abajur, como seus ombros largos se moviam sutilmente a cada respiração. Irritada consigo mesma, Lia fechou bruscamente a cortina de linho bege, criando uma barreira física entre ela e a visão perturbadora de seu vizinho. Caminhou até sua mesa de desenho, decidida a focar em algo produtivo. Abriu seu caderno de setes, mas os traços que começou a fazer pareciam ter vida própria. Em vez das linhas arquitetônicas precisas a que estava acostumada, suas mãos criavam curvas suaves que lembravam o perfil de certas montanhas, ou seria de alguém. O som de um violão começou a flutuar pela noite, vindo da direção da varanda de Gabriel. As notas, suaves e melancólicas, pareciam conversar com o murmúrio do rio, criando uma melodia que fez algo estremecer dentro dela. Lia fechou os olhos, suas defesas vacilando momentaneamente diante da música que parecia falar diretamente com suas próprias feridas. Não, sussurrou para si mesma, fechando o caderno com força. Não vou cair nessa. A primeira semana em Bonito estabeleceu uma rotina que Lia se esforçava para manter estritamente solitária. Acordava cedo, antes mesmo do sol nascer, para fazer suas caminhadas pela propriedade. Escolhia deliberadamente horários diferentes dos que havia notado que Gabriel costumava cavalgar.
Passava as manhãs lendo na varanda dos fundos, que não tinha vista para a casa dele, e as tardes trabalhando em seus desenhos, agora estritamente técnicos, como que para provar algo a si mesma. Foi numa manhã particularmente quente que seu planejamento falhou. Havia saído mais tarde que o costume para sua caminhada, distraída por uma noite mal dormida repleta de sonhos confusos onde olhos azuis a perseguiam. O sol já estava alto quando chegou à beira do rio, seu lugar preferido para praticar os exercícios de respiração que sua terapeuta havia ensinado. Bom dia, a voz grave e familiar a pegou desprevenida, fazendo-a saltar levemente. Desculpe, não quis assustar. Gabriel estava parado a alguns metros de distância, sem camisa e visivelmente suado de sua própria rotina de exercícios. Gotas de água escorriam por seu torso bem definido, sugerindo que havia acabado de sair do rio. Seus cabelos escuros estavam molhados, colados à testa, e seus olhos azuis brilhavam com algo que parecia diversão. Não me assustou, mentiu Lia, lutando para manter sua voz firme e seus olhos focados em seu rosto, não nas gotas de água que traçavam caminhos tentadores por seu abdômen definido. Só não esperava interrupções. O rio é grande o suficiente para compartilharmos, respondeu ele, pegando uma toalha que estava pendurada num galho próximo. Principalmente considerando que você tem evitado tão cuidadosamente meus horários usuais. O comentário a pegou desprevenida. Eu não. Você tem sido bastante metódica, continuou ele, secando os cabelos com movimentos despreocupados. Exceto hoje. Algo perturbou seu sono? O rubor que subiu pelo pescoço de Lia não tinha nada a ver com o calor da manhã. A maneira como ele a observava, como se pudesse ler cada um de seus pensamentos, a deixava profundamente desconfortável. Mais ainda porque ele estava certo. Seu sono havia sido perturbado, e ele, mesmo que indiretamente, era o responsável. Minha rotina não é da sua conta, respondeu ela, ajustando a alça de seu top de ginástica num gesto defensivo. E apreciaria se mantivesse distância. Gabriel deu um passo em sua direção, ainda secando os braços com a toalha. O movimento fez com que os músculos de seu torso ondulassem de uma maneira que deveria ser ilegal àquela hora da manhã. Sabe qual é seu problema, Lia? A pergunta a pegou desprevenida. Perdão. Você está tão ocupada construindo muros que não percebe que está se tornando prisioneira deles. A frase atingiu Lia como um tapa. Memórias de seu terapeuta em São Paulo dizendo algo semelhante invadiram sua mente. Você não sabe nada sobre mim, respondeu, sua voz tremendo levemente. Sei que você sorri quando pensa que ninguém está olhando, disse ele, dando outro passo em sua direção. Principalmente quando está desenhando. Sei que você fala sozinha enquanto caminha, ensaiando respostas ríspidas para conversas que tenta evitar. E sei que você me observa pela sacada do seu quarto à noite, quando acha que não posso perceber. Lia sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. A proximidade dele agora era perturbadora. Podia sentir o cheiro de rio e sol que emanava de sua pele, misturado com algo exclusivamente masculino que fazia seu coração acelerar. Você é sempre tão invasivo assim? Conseguiu perguntar, orgulhosa por sua voz sair mais firme do que se sentia. O sorriso dele se ampliou, revelando covinhas que ela não havia notado antes. Só quando vale a pena. Antes que ela pudesse processar o significado daquelas palavras, ele já estava se afastando, a toalha jogada casualmente sobre o ombro. Ah, Lia! Chamou, virando-se para olhá-la uma última vez. Você não precisa mudar seus horários de caminhada. Gosto da vista do meu lado do rio exatamente como está.
Ela ficou parada, atordoada, observando-o se afastar com passos seguros. O sol da manhã criava sombras interessantes nas costas largas e bem definidas, e Lia se pegou imaginando como seria deslizar seus dedos por aquela pele bronzeada pelo sol de bonito. Inferno, murmurou para si mesma, passando as mãos pelo rosto como se pudesse apagar aqueles pensamentos. Sua respiração estava irregular, e não tinha nada a ver com a caminhada que mal havia começado. Naquela tarde, Lia não conseguiu se concentrar em nada. Seus desenhos saíam tortos, suas tentativas de leitura terminavam com ela relendo o mesmo parágrafo várias vezes sem absorver nada. A voz de Gabriel ecoava em sua mente: você está se tornando prisioneira deles, misturando-se com as lembranças que tanto se esforçava para manter trancadas. O sol já se punha quando ela finalmente cedeu ao impulso de sair para caminhar novamente. O ar estava mais fresco, carregado com o perfume das flores noturnas que começavam a desabrochar. Seus pés a levaram instintivamente até a beira do rio, onde mais cedo havia encontrado Gabriel. O local estava diferente agora, banhado pela luz dourada do crepúsculo. As águas cristalinas refletiam o céu em tons de rosa e laranja, criando um espetáculo natural que fez Lia pegar automaticamente seu caderno de setes, que carregava numa bolsa transversal. Sentou-se numa pedra plana próxima à margem, deixando os pés descalços brincarem com a água fresca enquanto começava a desenhar. Desta vez, não lutou contra as linhas orgânicas que surgiam no papel, permitiu que sua mão vagasse livremente, criando curvas que lembravam o movimento da água, as sombras das árvores, e sim, o perfil de um certo vizinho irritantemente observador. Então é assim que você me vê? A voz próxima a seu ouvido a fez saltar, o caderno escorregando de suas mãos. Gabriel o pegou antes que caísse na água, seus reflexos rápidos surpreendendo-a. Estava vestido agora, com uma camisa branca de manga curta que, de alguma forma, o deixava ainda mais atraente que a ausência dela pela manhã. Você tem um péssimo hábito de aparecer sem ser chamado, disse Lia, tentando recuperar o caderno, mas ele o manteve fora de seu alcance, estudando o desenho com interesse genuíno. E você tem um talento impressionante, respondeu ele, seus olhos percorrendo as linhas que ela havia traçado. Há algo de selvagem nesses traços. Algo livre. Diferente dos projetos técnicos que vi você fazendo nos últimos dias. Você andou espionando meu trabalho também? Gabriel finalmente devolveu o caderno, sentando-se ao seu lado na pedra, próximo o suficiente para que ela pudesse sentir o calor emanando de seu corpo, mas não tão perto que pudesse ser considerado invasivo. Digamos que você não é a única que observa pela janela, admitiu ele, um sorriso brincando nos cantos de sua boca. Mas, diferente de você, não tento fingir que não o faço. Lia sentiu seu coração acelerar com a admissão direta dele. Havia algo desarmante na maneira como Gabriel não fazia questão de esconder seu interesse, como se tivesse decidido que jogos e pretensões eram desnecessários. Por que você faz isso? Perguntou ela, finalmente encontrando coragem para encará-lo diretamente. Isso o quê? Isso. Ela gesticulou vagamente entre eles. Essa perseguição gentil. Esse jeito de aparecer nos momentos em que estou mais vulnerável, dizendo coisas que... Ela parou, mordendo o lábio inferior. Gabriel virou-se ligeiramente para encará-la, seus olhos azuis capturando os últimos raios do sol poente, transformando-os em algo quase sobrenatural. Que te fazem pensar, que te desafiam, que te assustam, que me fazem querer confiar, admitiu ela num sussurro, surpreendendo a si mesma com a honestidade. O sorriso dele se suavizou, tornando-se algo mais íntimo, mais verdadeiro. E isso é tão ruim assim?
Uma brisa suave passou por eles, trazendo consigo o perfume das flores noturnas e balançando uma mecha solta do cabelo de Lia. Antes que ela pudesse reagir, Gabriel esticou a mão, colocando o fio rebelde atrás de sua orelha num gesto tão delicado que ela quase não o sentiu. Sabe o que eu vejo quando olho para você, Lia? Sua voz estava mais baixa agora, quase hipnótica. Vejo alguém que está tão acostumada a se proteger que esqueceu como é ser simplesmente livre. Como essas águas aqui. Ele apontou para o rio, onde as últimas cores do pôr do sol dançavam sobre a superfície cristalina. O rio não tenta ser outra coisa além do que é. Ele flui, adapta-se aos obstáculos, mas nunca perde sua essência. Às vezes calmo, às vezes turbulento, mas sempre verdadeiro em sua natureza. Você sempre fala assim? Perguntou ela, tentando mascarar com sarcasmo o quanto suas palavras a haviam tocado. Como um poeta de beira de rio. Gabriel riu, um som rico e genuíno que reverberou através dela como música. Só quando encontro uma musa que vale o esforço. O comentário deveria tê-la irritado. Deveria tê-la feito levantar suas defesas automaticamente, como acontecia sempre que algum homem tentava flertar com ela. Mas havia algo na maneira como Gabriel disse, sem pretensão, sem expectativa, apenas uma verdade simples oferecida junto com o pôr do sol, que a fez reagir diferente. Uma musa bastante complicada, você quer dizer, respondeu ela, surpreendendo-se com o tom quase brincalhão em sua própria voz. Complexa, corrigiu ele gentilmente. Como esta paisagem. À primeira vista, você vê apenas a beleza superficial, o rio, as árvores, o céu. Mas quanto mais tempo você passa observando, mais detalhes descobre. Cada sombra tem uma história. Cada reflexo esconde uma profundidade diferente. Enquanto falava, seus dedos brincavam distraidamente com uma pequena pedra, que logo arremessou no rio, criando círculos concêntricos que perturbaram o reflexo do céu agora tingido de púrpura. Você sempre foi assim? Perguntou Lia, observando os círculos se expandirem e desvanecerem. Assim como... Tão... Ela procurou a palavra certa. Perceptivo? Gabriel inclinou-se ligeiramente para trás, apoiando-se nas mãos, seu braço roçando levemente no dela com o movimento. O breve contato enviou arrepios por sua pele que nada tinham a ver com a brisa fresca que começava a soprar. Crescer aqui te ensina a prestar atenção nos detalhes, respondeu ele após um momento. Na cidade, tudo é óbvio, gritante, imediato. Aqui, as coisas mais importantes são frequentemente as mais sutis. O primeiro canto de um pássaro anunciando a chuva, a mudança na correnteza do rio indicando que as águas vão subir, o brilho diferentes nos olhos de alguém quando finalmente começa a baixar suas defesas. A última parte foi dita com um olhar direto para ela, fazendo-lhe aprender a respiração. A intensidade daqueles olhos azuis era quase palpável no crepúsculo que se aprofundava. A escuridão crescente envolveu os dois como um manto aveludado, trazendo consigo a sinfonia noturna de Bonito, o coachar distante dos sapos, o canto dos grilos e o eterno murmúrio do rio. Lia sentiu o peso do olhar de Gabriel sobre ela, mas manteve seus olhos fixos no caminho à frente, tentando ignorar como sua presença parecia preencher todo o espaço ao seu redor. A menção do passeio de barco pairou entre eles como uma promessa não dita. Gabriel não insistiu, não pressionou, apenas deixou a informação flutuar no ar noturno como uma das milhares de partículas de pólen que dançavam à luz da lua crescente. Sua sutileza era mais persuasiva que qualquer insistência poderia ser. O caminho de volta para casa se desenrolou num silêncio contemplativo, quebrado apenas pelo som suave de seus passos na grama orvalhada.
A noite em Bonito tinha uma qualidade diferente das noites paulistanas que Lia conhecia tão bem. Aqui, a escuridão não era uma ausência, mas uma presença viva, pulsante, cheia de mistérios e possibilidades. Quando chegaram à varanda da casa dela, as luzes acesas no interior criavam um tabliaux acolhedor através das janelas. Gabriel se despediu com um aceno simples, seu sorriso guardando promessas que Lia não estava certa se estava pronta para explorar. Observou sua figura alta se afastar na penumbra, misturando-se com as sombras do caminho como se fizesse parte da própria noite. Naquela noite, deitada em sua cama com o som do rio como música de fundo, Lia se permitiu pensar sobre o convite velado. O passeio de barco representava mais que uma simples excursão. Era um passo em direção a algo que ela vinha evitando desde que chegara a Bonito. A ideia de estar sozinha com Gabriel, cercada apenas pela natureza e pelo silêncio cúmplice do rio, despertava sensações que ela julgava ter enterrado sob camadas e mais camadas de desapontamentos passados. O amanhecer trouxe consigo uma névoa suave que pairava sobre o Rio Formoso como um véu de noiva, transformando a paisagem num quadro etéreo de tons pastéis. Lia acordou antes do despertador, seu corpo vibrando com uma energia nervosa que há muito não sentia. Passou longos minutos diante do espelho do banheiro, observando seu reflexo como se procurasse nele respostas para perguntas que mal ousava formular. Seus dedos percorreram automaticamente os cabelos castanhos, tentando domá-los num coque despretensiosamente elegante. Optou por uma regata branca de algodão e shorts jeans, práticos, casuais, como se não tivesse pensado muito na escolha. A maquiagem leve, quase imperceptível, era apenas protetor solar e um toque de máscara nos cílios, ou assim tentava se convencer. Às 8h45, seus pés a levaram até a varanda, de onde podia ver o pequeno pier de madeira que se projetava sobre as águas cristalinas. Gabriel já estava lá, verificando algo no motor do barco. A manhã suave o envolvia numa aura dourada, destacando os músculos de seus braços expostos pela camiseta sem mangas. Havia uma naturalidade em seus movimentos que o tornava parte da paisagem, como se ele e o rio fossem feitos da mesma essência primitiva. O relógio marcava 8h55 quando Lia finalmente cedeu ao impulso que vinha lutando para conter desde que acordara. Seus passos pela grama úmida de orvalho eram silenciosos, quase hesitantes, como se ainda considerasse a possibilidade de voltar atrás. O aroma único da manhã em Bonito, uma mistura de terra molhada, flores silvestres e água fresca, enchia seus pulmões, acalmando um pouco seus nervos. Gabriel anotou antes mesmo que ela chegasse ao pier. Seu sorriso, iluminado pela luz suave da manhã, não carregava nenhum traço de surpresa ou triunfo, apenas uma alegria genuína que fez algo apertar no peito de Lia. Era desconcertante como ele conseguia transmitir tanto sem dizer uma única palavra. O amanhecer trouxe consigo uma névoa suave que pairava sobre o Rio Formoso como um véu de noiva. Lia acordou antes do despertador, os sons da cozinha indicando que sua mãe já estava de pé, preparando o café da manhã com aquele cuidado especial que sempre dedicava às refeições. Seu pai provavelmente já havia saído para sua caminhada matinal, um hábito que desenvolveu desde que se aposentaram e escolheram Bonito como seu refúgio. Passou longos minutos diante do espelho do banheiro, ignorando a voz de sua mãe que a chamava para o café. Seus dedos percorreram automaticamente os cabelos castanhos, tentando domá-los num coque despretensiosamente elegante. Optou por uma regata branca de algodão e shorts jeans, práticos, casuais, como se não tivesse pensado muito na escolha. A maquiagem leve, quase imperceptível, era apenas protetor solar e um toque de máscara nos cílios. Desceu rapidamente as escadas, pegando apenas uma xícara de café,
evitando o olhar conhecedor de sua mãe que, desde a conversa com Gabriel na noite anterior, parecia especialmente atenta a seus movimentos. Seu pai, que acabará de retornar de sua caminhada, limitou-se a um sorriso silencioso por trás do jornal. A cumplicidade silenciosa de seus pais era tanto reconfortante quanto ligeiramente irritante. Às 8h45, seus pés a levaram até a varanda, onde podia ver o pequeno pier de madeira que se projetava sobre as águas cristalinas. Gabriel já estava lá, verificando algo no motor do barco. A manhã suave o envolvia numa aura dourada, destacando os músculos de seus braços expostos pela camiseta sem mangas. Havia uma naturalidade em seus movimentos que o tornava parte da paisagem, como se ele e o rio fossem feitos da mesma essência primitiva. O relógio marcava 8h55 quando Lia finalmente deixou a segurança da varanda. O caminho até o pier nunca pareceu tão longo, cada passo ecoando em sua mente como uma contagem regressiva para algo que ela não sabia nomear. O aroma único da manhã em Bonito, uma mistura de terra molhada, flores silvestres e água fresca, preenchia o ar, misturando-se com um leve perfume amadeirado que ela reconheceu como sendo de Gabriel assim que se aproximou. Ele a notou sem precisar se virar, como se tivesse desenvolvido um sexto sentido para sua presença. Seu sorriso, quando finalmente se voltou em sua direção, tinha algo do sol nascente, gradual, caloroso, inevitável. O barco balançava suavemente contra o pier, um movimento hipnótico que parecia acompanhar o ritmo do próprio rio. A embarcação não era grande, um barco de alumínio simples, mas bem cuidado, com bancos almofadados e um pequeno toldo para proteção do sol. Gabriel ofereceu sua mão para ajudá-la a embarcar, e Lia hesitou por uma fração de segundo antes de aceitá-la. O contato, ainda que breve, enviou ondas de eletricidade por seu braço, acordando sensações que ela julgava adormecidas. O motor ganhou vida com um ronronar suave, e logo estavam deslizando pela superfície cristalina do Rio Formoso. A névoa da manhã ainda pairava sobre as águas, criando um cenário quase místico. Lia observava, fascinada, como a proa do barco cortava aquele véu natural, abrindo caminhos que logo se fechavam atrás deles. Gabriel pilotava com a segurança de quem conhecia cada curva do rio, cada corredeira suave, cada banco de areia oculto. Seus movimentos eram precisos e fluidos, como se ele e o barco fossem uma única entidade. O silêncio entre eles não era pesado ou constrangedor, ao contrário, parecia fazer parte natural daquela manhã, como o canto dos pássaros que ocasionalmente cortava o ar ou o sussurro das folhas nas árvores das margens. À medida que avançavam rio acima, a paisagem se transformava sutilmente. As margens se tornavam mais selvagens, com árvores centenárias debruçando-se sobre as águas como guardiãs silenciosas de segredos antigos. A água, se é que era possível, tornava-se ainda mais cristalina, revelando um mundo subaquático de uma beleza de tirar o fôlego. Gabriel reduziu a velocidade ao se aproximarem de uma curva particular do rio, onde uma pequena enseada natural criava um remanso perfeito. As águas ali eram tão transparentes que pareciam nem existir, rochas multicoloridas, pequenos cardumes e plantas aquáticas eram visíveis com uma clareza surreal, como se estivessem suspensos no ar. Com uma habilidade nascida da experiência, ele ancorou o barco num ponto perfeito, onde a sombra natural das árvores oferecia a proteção do sol que agora começava a ganhar força. O movimento suave das águas embalava a embarcação num ritmo quase hipnótico, criando uma atmosfera de intimidade natural. Lia se inclinou sobre a borda do barco, fascinada pela visão do fundo do rio. Um cardume de peixes coloridos passou logo abaixo, suas escamas refletindo a luz do sol como pequenos diamantes subaquáticos.
A água era tão clara que ela podia ver cada detalhe, as diferentes tonalidades das rochas, os padrões que a luz solar criava no leito arenoso, as plantas aquáticas dançando com a corrente. Foi quando percebeu que Gabriel a observava. Não era um olhar invasivo ou predatório como os que estava acostumada a receber em São Paulo. Era algo mais profundo, mais respeitoso, como se ele estivesse mais interessado em decifrar os mistérios por trás de seus olhos verdes do que em sua aparência exterior. Havia algo na maneira como ele a olhava que a fazia se sentir simultaneamente exposta e protegida. O silêncio entre eles tinha peso e textura próprios, preenchido apenas pelos sons da natureza ao redor, o sussurro das folhas, o canto ocasional de um pássaro, o murmúrio constante do rio. A tensão no ar era quase palpável, como a eletricidade que precede uma tempestade de verão. Gabriel moveu-se no barco com uma graciosidade felina, aproximando-se do banco onde Lia estava sentada. O movimento fez a embarcação balançar suavemente, criando pequenas ondulações na superfície cristalina. Ele parou a uma distância respeitosa, mas próximo o suficiente para que ela pudesse sentir o calor que emanava de seu corpo, misturado com aquele perfume amadeirado que parecia fazer parte dele tanto quanto seus olhos azuis. Existem histórias. Sua voz grave quebrou o silêncio com a suavidade de uma brisa, sobre como estas águas têm poder de cura. Não apenas do corpo, mas da alma. As palavras pairaram no ar como as libélulas que ocasionalmente passavam sobre a superfície da água, tocando algo profundo dentro de Lia. Ela observou seu próprio reflexo na água cristalina, notando como estava diferente da mulher que havia chegado a Bonito semanas atrás. Havia cor em suas bochechas, um brilho diferente em seus olhos, algo que ia além da simples recuperação física. O sol agora estava mais alto, criando padrões de luz que dançavam através da água como vitrais líquidos. Um peixe maior saltou a alguns metros de distância, o som de seu mergulho ecoando pela enseada como um lembrete da vida vibrante que pulsava ao redor deles. Foi nesse momento que Lia sentiu algo dentro dela começar a se soltar, como gelo derretendo sob o sol da primavera. O calor crescente da manhã fez Lia ceder ao impulso que vinha contendo, mergulhar naquelas águas convidativas. Sem pensar muito, tirou os sapatos e deslizou para dentro do rio, ainda usando shorts e regata. A sensação da água fresca contra sua pele foi como um despertar, cada terminação nervosa ganhando nova vida. Seus pés tocaram o fundo arenoso, as pequenas pedras polidas massageando suas solas enquanto a corrente suave brincava com a barra de sua roupa. Gabriel a observou com uma mistura de surpresa e admiração, como se estivesse testemunhando algo precioso e inesperado. O sol criava reflexos dourados nos cabelos dela, que haviam se soltado do coque improvisado, flutuando como uma auréola escura ao redor de seu rosto. A água cristalina emoldurava sua figura como um vestido líquido, transformando-a numa espécie de ninfa moderna. Sem dizer uma palavra, ele também entrou na água. Seus movimentos eram fluidos e naturais, como se o rio fosse sua segunda casa. A água chegava à altura de seu peito, e pequenas gotas brilhavam em sua pele bronzeada como diamantes minúsculos. A camiseta molhada grudava em seu torso, delineando cada músculo de uma forma que fez o coração de Lia acelerar. A corrente suave os aproximou naturalmente, como se o próprio rio estivesse conspirando para diminuir a distância entre eles. Ali, envolvidos pela água cristalina, com os pés firmemente plantados no fundo arenoso, eles pareciam existir num mundo à parte, onde o tempo seguia um ritmo diferente e as defesas cuidadosamente construídas começavam a se dissolver como açúcar na água. Uma libélula azul passou entre eles, suas asas cintilando sob o sol da manhã. O momento parecia suspenso, como se a própria natureza prendesse a respiração.
Foi quando o olhar de Lia encontrou o de Gabriel que algo mudou fundamentalmente. Não havia mais como negar a conexão que crescia entre eles, tão clara e cristalina quanto as águas que o cercavam. O primeiro toque foi sutil, uma folha que o vento trouxe, pousando no braço de Lia. Gabriel, com movimentos calculados e respeitosos, aproximou-se apenas o suficiente para afastá-la com delicadeza. O contato, ainda que breve, enviou arrepios pela pele dela que nada tinham a ver com a temperatura da água. A correnteza suave criava pequenos redemoinhos ao redor deles, a água cristalina dançando com reflexos dourados do sol que agora estava alto no céu. A névoa da manhã havia se dissipado completamente, deixando o ar límpido e carregado de uma energia particular. Lia manteve-se onde estava, permitindo que a água a embalasse suavemente, consciente da presença masculina próxima a ela, mas sem ousar se aproximar. Gabriel permaneceu a uma distância respeitosa, seus olhos azuis ocasionalmente encontrando os dela com uma intensidade que fazia seu coração disparar. Havia algo quase hipnótico na maneira como ele se movia na água, com uma naturalidade que parecia fazer parte do próprio rio. A corrente brincava com os cabelos soltos de Lia, alguns fios molhados grudando em seu pescoço e ombros. O mundo ao redor deles parecia ter silenciado, mesmo o murmúrio constante do rio soava distante agora. Havia apenas a sensação da água envolvendo seus corpos, o calor do sol em suas peles, e uma tensão silenciosa que pairava no ar como as libélulas que ocasionalmente passavam sobre a superfície cristalina. O sol avançando no céu sinalizou que era hora de retornar. Lia nadou suavemente de volta ao barco, seus movimentos deliberadamente controlados, mantendo distância de Gabriel. Ele a observou com aquele olhar profundo que parecia enxergar além de suas defesas, mas respeitou seu espaço, esperando que ela subisse primeiro na embarcação antes de se aproximar. A viagem de volta foi embalada pelo silêncio e pelo balanço suave do barco. A brisa agora mais quente secava aos poucos suas roupas molhadas, deixando no ar um leve aroma de rio e sol. Lia manteve seus olhos fixos na paisagem que passava, embora estivesse dolorosamente consciente de cada movimento de Gabriel ao seu lado, pilotando o barco com aquela mesma graça natural que parecia acompanhar tudo o que ele fazia. As margens do rio foram gradualmente voltando a mostrar sinais de civilização, primeiro algumas cercas distantes, depois os contornos das propriedades começaram a surgir por entre as árvores. O mundo real parecia querer reclamá-los de volta, dissipando a magia daquele momento suspenso que haviam compartilhado na enseada cristalina. Quando o pier da propriedade de seus pais surgiu à vista, Lia sentiu um aperto inexplicável no peito. Algo havia mudado naquela manhã, ainda que ela não quisesse admitir. O rio guardaria para sempre o segredo daquele momento, de como seu coração havia tremido com a proximidade dele, de como seus olhos haviam se permitido demorar um pouco mais em seu perfil quando ele não estava olhando, de como seu corpo havia respondido involuntariamente à sua presença na água. Gabriel ancorou o barco com a mesma precisão de sempre, seus movimentos controlados e seguros. Quando ofereceu sua mão para ajudá-la a desembarcar, havia uma delicadeza nova em seu toque, como se compreendesse exatamente o quanto aquele simples gesto significava para ela. Ao ajudá-la a subir no pier, Gabriel manteve o contato por uma fração de segundo a mais que o necessário, seus dedos roçando suavemente nos dela antes de se afastarem. O sol agora estava alto, marcando quase meio-dia, e o calor começava a se intensificar, criando pequenos reflexos dançantes nas gotas d'água que ainda brilhavam em seus cabelos. "Obrigada pelo passeio", murmurou Lia, sua voz mais suave que o habitual, ainda afetada pela intimidade natural que o rio havia proporcionado entre eles. Gabriel apenas assentiu, seu sorriso contido guardando promessas silenciosas.
Havia algo em seu olhar que dizia que aquela manhã era apenas o começo de algo maior, mas ele não fez nenhum movimento para pressionar o momento. Compreendia instintivamente que Lia precisava processar tudo o que havia acontecido, ou quase acontecido, nas águas cristalinas. Ela se virou para partir, seus passos deixando pequenas marcas molhadas nas tábuas do pier. O peso do olhar dele em suas costas era quase tangível, mas ela não se voltou. Precisava deste momento para si mesma, para entender como algumas horas na água haviam conseguido abalar tão profundamente as muralhas que construíra ao seu redor. O resto daquele dia se arrastou numa lentidão quase dolorosa. Lia tentou se ocupar com suas atividades habituais, desenhou um pouco, leu algumas páginas de um livro que não conseguia absorver, organizou pela terceira vez suas gavetas já perfeitamente arrumadas. Mas sua mente insistia em voltar àquela manhã no rio, ao modo como a luz brincava nos olhos azuis de Gabriel, a sensação de suas mãos roçando nas dela. Da janela de seu quarto, podia ver o pier onde haviam atracado mais cedo. O sol da tarde transformava as águas do Rio Formoso num espelho dourado, e ocasionalmente ela pegava reflexos prateados do pequeno barco ancorado na propriedade vizinha. Cada detalhe parecia carregado de significados que ela não estava pronta para decifrar. O jantar com seus pais foi um exercício de concentração. Sua mãe, com aquela intuição maternal que parecia aguçada desde sua chegada bonito, lançava-lhe olhares curiosos por cima da travessa de legumes. Seu pai, sempre mais discreto, limitava-se a esconder um pequeno sorriso por trás do guardanapo. O ar estava carregado de perguntas não feitas. À noite, o som do violão voltou a flutuar pela propriedade. As notas, mais suaves e melódicas que o normal, pareciam carregar mensagens codificadas na brisa noturna. Lia se pegou caminhando até a sacada, draw pela música como uma mariposa pela luz. Na penumbra da varanda vizinha, podia distinguir a silhueta de Gabriel, seus dedos deslizando pelas cordas com a mesma graça natural com que pilotava o barco. A melodia tinha algo de pergunta, de espera, de promessa. Era como se através da música ele estivesse dizendo tudo o que não dissera durante a manhã no rio. Lia permaneceu nas sombras de sua sacada, permitindo-se, apenas por aquele momento, baixar um pouco suas defesas e simplesmente sentir. Esses dias que se seguiram trouxeram uma nova rotina, sutil mas inegavelmente diferente. As caminhadas matinais de Lia agora tinham um propósito velado. Seus olhos invariavelmente buscavam a figura alta de Gabriel entre as árvores ou as margens do rio. Às vezes o encontrava, outras não, mas a simples possibilidade do encontro fazia seu coração acelerar de uma maneira que ela fingia não notar. Nas noites sem sono, que agora eram mais frequentes, ela se pegava na sacada observando as luzes suaves que vinham da casa vizinha. A distância entre as propriedades parecia menor nessas horas, quando o mundo estava quieto e apenas o murmúrio do rio quebrava o silêncio. Às vezes, conseguia distinguir a silhueta dele em sua varanda, sempre com um livro em mãos, como se também encontrasse no silêncio da noite um momento de contemplação. Numa dessas manhãs, enquanto desenhava próximo ao rio, um pequeno buquê de flores silvestres apareceu ao seu lado. Eram flores simples, colhidas claramente das margens do Rio Formoso, delicadas, selvagens e perfeitamente imperfeitas. Não havia cartão, nem era necessário. O aroma silvestre misturado com o cheiro característico do rio era assinatura suficiente. Foi numa tarde particularmente quente que algo mudou na dinâmica silenciosa que haviam estabelecido. O céu, que amanhecera de um azul límpido, começou a se transformar rapidamente. Nuvens escuras se amontoavam no horizonte, trazendo consigo aquela eletricidade característica que precede as grandes tempestades de verão.
Lia estava em sua mesa de desenho, as janelas abertas deixando entrar a brisa cada vez mais forte, quando os primeiros trovões começaram a soar ao longe. O vento agora carregava um aroma diferente, terra molhada e ozônio, prenúncio da chuva iminente. Suas flores silvestres, já quase murchas no jarro d'água, tremulavam com cada nova rajada. Foi quando notou o movimento na propriedade vizinha. Gabriel corria de um lado para outro, recolhendo equipamentos que havia deixado ao ar livre, preparando-se para a tempestade que se aproximava. Mesmo à distância, havia algo hipnótico na maneira como ele se movia, eficiente, determinado, seus músculos trabalhando sob a camiseta que o vento agora colava ao corpo. O primeiro relâmpago cortou o céu como uma ferida luminosa, seguido quase imediatamente por um trovão ensurdecedor. A chuva começou repentinamente, em grandes gotas pesadas que logo se transformaram numa cortina d'água. O mundo pareceu desaparecer por trás daquele véu líquido, transformando a paisagem familiar em algo quase mítico. Através da cortina de chuva, Lia ainda conseguia distinguir a silhueta de Gabriel. Ele havia parado seus afazeres e agora estava simplesmente parado, rosto erguido para o céu, deixando a chuva cair sobre si como se estivesse saboreando cada gota. Havia algo tão livre, tão natural naquele gesto que fez algo dentro dela se contorcer de desejo, não apenas físico, mas um desejo profundo por aquela mesma liberdade que ele parecia emanar. A tempestade se intensificou, transformando a tarde em uma espécie de crepúsculo prematuro. Relâmpagos dançavam no céu como serpentes luminosas, seus reflexos multiplicados nas águas agora revoltas do Rio Formoso. O som da chuva criava uma sinfonia primitiva, ecoando pelos telhados e transformando o jardim em pequenos riachos temporários. De sua posição privilegiada na janela, Lia observava como a natureza se transformava sob o poder da tempestade. As árvores se curvavam ao vento como bailarinas em uma coreografia frenética, suas folhas criando um balé verde e prateado contra o céu escuro. O ar estava carregado de energia, uma eletricidade que parecia fazer cada nervo de seu corpo vibrar em sintonia com os elementos. Gabriel finalmente buscou abrigo em sua varanda, mas não entrou em casa. Permaneceu ali, encostado em uma das colunas, seu corpo molhado refletindo a luz dos relâmpagos ocasionais. Mesmo àquela distância, através da cortina de chuva, Lia podia sentir a intensidade de seu olhar quando este ocasionalmente se voltava para sua janela. Foi durante um desses momentos que seus olhares se encontraram e se mantiveram presos um no outro. Um relâmpago particularmente brilhante iluminou o espaço entre eles, congelando o momento como uma fotografia em sua memória. Ele, apoiado na coluna, os cabelos escuros pingando água, a camisa branca agora transparente colada ao corpo. Ela, emoldurada pela janela de seu quarto, os cabelos soltos emoldurando seu rosto, os olhos verdes refletindo a luz da tempestade. O trovão que seguiu pareceu fazer a terra tremer, mas nenhum dos dois quebrou o contato visual. Era como se a tempestade tivesse criado um mundo particular, uma bolha onde apenas eles existiam, onde as defesas e pretensões não tinham lugar. A chuva continuava caindo entre eles, mas já não parecia uma barreira, era mais como um véu que os conectava, cada gota carregando mensagens silenciosas de um para o outro. A tempestade continuou noite adentro, sua intensidade diminuindo gradualmente até se transformar numa chuva suave e constante. O jantar com seus pais foi silencioso, pontuado apenas pelo som da chuva nas janelas e trovões cada vez mais distantes. Lia mal tocou em sua comida, sua mente ainda presa naquele momento de conexão durante o auge da tempestade. O mundo parecia diferente após aquela tarde, como se a chuva tivesse lavado algo dentro dela, deixando exposta uma verdade que vinha tentando ignorar. Em seu quarto, mais tarde,
Ela se pegou desenhando sem pensar, traços fortes e livres que capturavam a energia da tempestade, a silhueta de um homem contra a chuva, o poder primitivo daquele momento compartilhado. A madrugada trouxe consigo uma mudança no tempo. A chuva cessou completamente, deixando para trás um mundo lavado e renovado. O ar tinha aquela qualidade especial que só existe após grandes tempestades, limpo, fresco, carregado de possibilidades. O rio Formoso, normalmente tão sereno, corria mais forte agora, suas águas turvas pela chuva contrastando com sua habitual transparência. Lia acordou antes do nascer do sol, um hábito que desenvolvera desde sua chegada bonito. O jardim estava diferente, flores caídas misturavam-se com folhas e pequenos galhos derrubados pela tempestade. Mas havia uma beleza crua naquela desordem, como se a natureza estivesse relembrando a todo o seu poder de transformação. Foi quando notou as pegadas na lama próxima à sua janela, marcas profundas de botas que iam da propriedade vizinha até debaixo de sua sacada, e depois retornavam. Em algum momento durante a noite, enquanto ela dormia, Gabriel havia se aproximado. A descoberta fez seu coração saltar uma batida, imaginando-o ali, tão próximo, enquanto ela sonhava. Ao lado das pegadas na lama, meio escondida sob folhas caídas, estava uma única flor, uma orquídea selvagem que ela reconheceu das margens mais profundas do rio. Era o tipo de flor que só crescia em lugares de difícil acesso, protegida pela vegetação densa. Para tê-la colhido, Gabriel deve ter se aventurado na escuridão da noite, enfrentando a chuva e o terreno escorregadio. A descoberta a deixou sem fôlego. Não era apenas um gesto romântico, era uma declaração silenciosa de intenções, um testemunho do quanto ele estava disposto a se arriscar por ela. Com dedos trêmulos, Lia recolheu a orquídea. Suas pétalas, de um rosa delicado com pintas brancas, estavam perfeitamente preservadas apesar da tempestade, protegidas pelo lugar estratégico onde ele a havia deixado. O dia que se seguiu teve uma qualidade diferente, como se o mundo estivesse mais vívido, mais intenso. As cores pareciam mais brilhantes, os sons mais nítidos, cada sensação amplificada pela consciência aguçada que a descoberta da manhã havia despertado. Lia colocou a orquídea em um pequeno vaso de cristal sobre sua mesa de desenho, onde a luz da manhã a transformava em algo quase etéreo. Curiosamente, Gabriel não apareceu durante todo o dia. Não houve encontros casuais à beira do rio, nem vislumbres dele trabalhando em sua propriedade. Era como se, após seu gesto noturno, ele estivesse deliberadamente lhe dando espaço para processar o significado daquele presente silencioso. À tarde, nuvens começaram a se formar novamente no horizonte, mas diferentes das do dia anterior. Eram nuvens mais suaves, que prometiam não uma tempestade, mas uma chuva gentil. O ar estava carregado daquela eletricidade particular que precede as mudanças significativas, como se a própria natureza estivesse aguardando o próximo movimento naquela dança delicada que se desenvolvia entre eles. Ao anoitecer, a chuva começou, suave, constante, sussurrando segredos nas folhas das árvores. Lia estava em sua sacada, observando as gotas prateadas caírem na superfície do rio, quando viu. Gabriel emergia da trilha que levava ao rio Formoso, carregando algo em suas mãos que ela não conseguia distinguir na penumbra. Seu coração acelerou quando percebeu que ele se dirigia diretamente para sua casa. Desta vez, não havia a proteção da distância ou das janelas fechadas. Ele parou ao pé da escada que levava à varanda, a chuva fina moldando sua camisa ao corpo, seus olhos azuis fixos nela com uma intensidade que fez seu estômago dar voltas. Em suas mãos, um pequeno embrulho protegido da chuva. Encontrei algo hoje,
Sua voz grave cortou o silêncio da noite, carregando aquele tom que parecia reservado só para ela. Algo que preciso te mostrar. Lia sentiu suas pernas moverem-se por vontade própria, descendo os degraus até o jardim. A chuva fina logo começou a pontilhar seu vestido leve com pequenas manchas escuras, seus cabelos absorvendo a umidade e começando a formar cachos naturais. Gabriel esperou que ela se aproximasse, mantendo-se imóvel como se temesse que qualquer movimento brusco pudesse quebrar o momento. Quando ela finalmente parou diante dele, Gabriel desembrulhou cuidadosamente o pacote que carregava. Era um livro antigo, suas páginas levemente amareladas pelo tempo. É um guia das orquídeas nativas daqui, explicou ele, sua voz mais suave agora que estavam próximos. Encontrei no sótão da casa. Pertencia ao meu avô. O livro em suas mãos era uma verdadeira relíquia, com anotações cuidadosas nas margens e pequenos desenhos feitos à mão. As páginas carregavam não apenas informações sobre as flores, mas memórias de uma vida dedicada a observar e documentar a beleza natural de Bonito. Gabriel virou delicadamente as páginas até chegar à orquídea que havia deixado para ela na noite anterior. Esta espécie, explicou ele, seus dedos traçando suavemente a ilustração, floresce apenas uma vez por ano, sempre após as primeiras grandes chuvas de verão. Meu avô costumava dizer que ela escolhe momentos de transformação para se revelar. A chuva continuava caindo suavemente ao redor deles, criando uma cortina translúcida que parecia isolá-los do resto do mundo. Gotas d'água escorriam pelo rosto de Gabriel, delineando o contorno de sua mandíbula forte, perdendo-se na gola de sua camisa já encharcada. Lia sentiu um impulso quase irresistível de erguer a mão e secar uma gota que pendia de seus cílios, mas manteve suas mãos firmemente ao lado do corpo. "Por que está me mostrando isso?" perguntou ela, sua voz quase um sussurro. Gabriel fechou o livro cuidadosamente, protegendo-o da chuva. Seus olhos, quando encontraram os dela, tinham a mesma intensidade cristalina das águas do Rio Formoso. Porque algumas coisas precisam do momento certo para florescer. E porque quero que você entenda que estou disposto a esperar por esse momento. A declaração pairou entre eles, mais intensa que a chuva que continuava caindo. Lia sentiu seu coração acelerar, uma mistura complexa de emoções lutando dentro dela. Medo, desejo, hesitação e uma esperança teimosa que se recusava a morrer. Gabriel permaneceu imóvel, dando a ela o espaço que precisava para processar suas palavras, mas seus olhos nunca deixaram seu rosto. Um trovão distante quebrou o momento, lembrando-os do mundo além daquela bolha que haviam criado. Gabriel deu um passo para trás, respeitoso como sempre. "Vou deixar o livro com você", disse ele, estendendo o volume antigo em sua direção, "para que possa conhecer melhor as flores daqui, no seu próprio tempo." Quando Lia pegou o livro, seus dedos roçaram levemente nos dele. O contato, ainda que breve, enviou arrepios por seu braço que nada tinham a ver com o frio da chuva. O livro carregava o calor das mãos dele, e um leve aroma de couro antigo misturado com aquele perfume masculino que ela começava a associar com segurança. Gabriel se afastou então, sua figura alta desaparecendo gradualmente na cortina de chuva. Lia permaneceu ali, o livro precioso pressionado contra o peito, sentindo as gotas d'água escorrerem por seu rosto e se misturarem com lágrimas que não sabia explicar. Algo estava mudando dentro dela, tão inevitável quanto o curso do rio, tão natural quanto o florescer das orquídeas após a tempestade. Mais tarde, em seu quarto, ela passou horas folheando as páginas amareladas. Cada anotação nas margens contava uma história, não apenas das flores, mas de um homem que havia amado aquela terra o suficiente para documentar sua beleza em detalhes meticulosos.
De alguma forma, através daquelas páginas, ela sentia que estava conhecendo não apenas a natureza de Bonito, mas também um pouco mais sobre o homem que Gabriel havia se tornado. Entre as páginas do livro, encontrou uma nota solta, escrita à mão com uma caligrafia firme que reconheceu como sendo de Gabriel. Existem histórias escondidas em cada flor silvestre, em cada curva do rio. Algumas precisam de olhos pacientes para serem descobertas. Como esta orquídea que deixei para você, ela espera o momento certo, a chuva certa, a luz perfeita para se revelar. A natureza tem seu próprio tempo, e aprendemos a respeitá-lo quando vivemos próximos a ela. As palavras ficaram ecoando em sua mente enquanto a noite avançava. Da sua sacada, podia ver uma luz suave acesa na varanda da casa vizinha. A chuva havia diminuído para uma garoa fina, criando um véu prateado que suavizava as fronteiras entre as propriedades. Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil na atmosfera entre eles. Os encontros, quando aconteciam, carregavam um peso diferente. Gabriel mantinha sua distância respeitosa, mas seus olhos, quando se encontravam com os dela, transmitiam uma certeza tranquila que fazia o coração de Lia bater mais forte. Ela começou a carregar o livro em suas caminhadas matinais, parando ocasionalmente para identificar uma flor ou comparar uma anotação com a paisagem à sua frente. Às vezes, encontrava pequenas marcações novas nas margens, observações recentes feitas pela mesma mão firme que escrevera o bilhete. Era como se estivesse mantendo uma conversa silenciosa através daquelas páginas antigas. Uma manhã particularmente clara, Lia descobriu uma nova orquídea marcada no livro, diferente da primeira. Esta tinha pétalas de um azul profundo que lembrava os olhos de Gabriel. A anotação ao lado dizia simplesmente: algumas belezas se revelam aos poucos, como um segredo bem guardado. Esta floresce nas primeiras luzes da manhã, quando o mundo ainda está quieto e o rio canta suas primeiras canções do dia. Naquela mesma manhã, seguindo a pista sutil deixada na anotação, Lia acordou antes do nascer do sol. O céu ainda mantinha tons de púrpura quando ela desceu até a margem do rio, o livro firmemente abraçado contra o peito. A neblina baixa dançava sobre a superfície da água, criando formas etéreas que pareciam contar histórias antigas. Foi quando notou um pequeno caminho marcado por pedras brancas, quase invisível entre a vegetação. Cada pedra havia sido cuidadosamente posicionada, criando uma trilha que serpenteava pela margem do rio. Seu coração acelerou ao reconhecer o gesto. Gabriel havia deixado um caminho para ela seguir. A trilha levou a uma pequena clareira natural, escondida por um conjunto de árvores antigas. Ali, protegida pela sombra das copas centenárias, estava a orquídea azul do livro. Na luz suave do amanhecer, suas pétalas pareciam feitas de veludo líquido, com uma profundidade de cor que nenhuma ilustração poderia capturar adequadamente. Lia se aproximou devagar, como se temesse que um movimento brusco pudesse fazer a flor desaparecer. Uma gota de orvalho tremulava na ponta de uma das pétalas, refletindo os primeiros raios do sol nascente que começavam a penetrar por entre as árvores. O momento tinha uma qualidade quase mágica, como se ela tivesse descoberto um segredo precioso que o rio havia guardado só para ela. Sentou-se em uma pedra próxima, abrindo o livro na página marcada. As anotações antigas do avô de Gabriel se misturavam com observações mais recentes, criando uma ponte entre passado e presente. Uma nova nota havia aparecido, escrita naquela manhã. Algumas descobertas precisam ser feitas em solidão, para que possamos realmente apreciar sua beleza. Mas compartilhar essas descobertas, isso é o que dá sentido a elas. O sol já estava completamente acima do horizonte quando Lia ouviu passos suaves se aproximando.
Não precisou se virar para saber que era Gabriel. Havia algo em sua presença que ela começava a reconhecer instintivamente, como se seu corpo tivesse desenvolvido um sexto sentido para a proximidade dele. Achei que você talvez encontrasse este lugar. Sua voz grave tinha a suavidade do amanhecer. Ele permaneceu a alguns passos de distância, dando a ela espaço para escolher se queria ou não compartilhar aquele momento. A orquídea azul brilhava entre eles como uma joia viva, suas pétalas agora completamente abertas ao sol da manhã. Um beija-flor passou zunindo próximo à flor, pairando por um instante antes de desaparecer novamente na vegetação, como um pequeno mensageiro da natureza. Como você a encontrou? Perguntou Lia, sua voz pouco mais que um sussurro, como se falasse mais alto pudesse quebrar o encanto do momento. Gabriel se moveu lentamente, aproximando-se apenas o suficiente para que ela pudesse ver seu perfil contra a luz dourada do sol nascente. Meu avô me mostrou este lugar quando eu era criança. Ele dizia que algumas belezas precisam ser guardadas, protegidas, até encontrarmos a pessoa certa para compartilhá-las. O peso daquelas palavras pairou entre eles como a névoa sobre o rio. Lia sentiu seu coração acelerar, mas não com o medo habitual que costumava sentir quando alguém se aproximava demais de suas barreiras emocionais. Era algo diferente, uma espécie de antecipação misturada com uma sensação crescente de segurança que a presença de Gabriel sempre parecia trazer. Gabriel deu mais um passo em sua direção, seu movimento suave como a brisa da manhã. A luz do sol nascente criava um jogo de sombras em seu rosto, realçando a intensidade de seus olhos azuis que agora tinham a mesma tonalidade profunda da orquídea. Lia, sua voz era baixa, quase reverente. Desde aquela primeira manhã no rio, tenho respeitado seu tempo, suas barreiras. Mas agora... Ele pausou, seus olhos procurando os dela com uma intensidade que fez seu coração saltar. Agora preciso te mostrar o que venho guardando. Com uma delicadeza infinita, ele ergueu a mão, seus dedos roçando levemente na bochecha dela. O toque era suave como asas de borboleta, mas carregava uma eletricidade que fez Lia prender a respiração. Lentamente, como se dando a ela todo o tempo do mundo para recuar se quisesse, Gabriel se inclinou em sua direção. O primeiro toque de seus lábios foi tão suave quanto o orvalho nas pétalas da orquídea, delicado, quase etéreo. Um beijo que era mais promessa do que demanda, mais pergunta do que afirmação. Lia sentiu algo dentro dela se derreter, anos de defesas dissolvendo-se como névoa sob o sol da manhã. O mundo parecia ter parado naquele momento. O rio silenciou seu murmúrio, os pássaros sustaram seu canto, até mesmo a brisa pareceu conter a respiração. O beijo, inicialmente suave como plumas, foi se aprofundando gradualmente, como águas que encontram seu curso natural. As mãos de Gabriel permaneciam gentis em seu rosto, seus dedos traçando padrões delicados em sua pele como se ela fosse feita da mais fina porcelana. Quando finalmente se separaram, o sol já havia subido completamente no horizonte, banhando a clareira em tons dourados. Os olhos de Gabriel, quando encontraram os dela, tinham um brilho diferente, uma mistura de alegria contida e reverência que fez o coração de Lia tremer. Você não tem ideia, ele sussurrou, sua testa ainda encostada na dela, de quanto tempo sonhei com este momento. A confissão, tão simples e honesta, atravessou as últimas defesas que Lia mantinha. Ali, cercada pela natureza exuberante de bonito, com o perfume da orquídea azul pairando no ar da manhã e o som do rio voltando gradualmente ao fundo, ela sentiu algo se encaixar dentro de si, como se uma peça muito perdida finalmente encontrasse seu lugar. Os dias que se seguiram tiveram uma qualidade diferente, como se o mundo tivesse ganhado novas cores e texturas.
As manhãs à beira do rio agora carregavam a promessa de encontros que faziam seu coração acelerar. Cada olhar trocado tinha mais profundidade, cada toque acidental enviava arrepios por sua pele, cada silêncio compartilhado estava repleto de significados não ditos. As primeiras noites de agosto trouxeram consigo a agitação característica do Festival de Inverno de Bonito. A pequena cidade se transformou, ganhando cores e vida extras com as barracas de artesanato local que se espalhavam pela praça central, as bandeirolas coloridas que cruzavam as ruas em zigue-zague, e o aroma irresistível da culinária regional que pairava no ar. A Praça da Liberdade, coração dos festejos, estava magnificamente decorada. Luzes amarelas formavam um céu artificial sobre as cabeças dos visitantes, enquanto músicos locais se revezavam no palco montado próximo ao coreto histórico. O som do violão de viola se misturava com o cheiro de pamonha fresca e quentão, criando uma atmosfera única de festa interiorana. Lia caminhava entre as barracas, admirando o artesanato local, peças em madeira que imitavam os peixes do Rio Formoso, cerâmicas pintadas à mão com motivos da fauna e flora regionais, bordados delicados que contavam histórias do Pantanal. Seu vestido leve, em tons de azul que lembravam as águas cristalinas da região, dançava suavemente com a brisa fresca típica das noites de julho em Bonito. Gabriel a encontrou próximo à barraca das doceiras locais, onde o aroma de doce de leite caseiro e furrundo se misturava com o perfume das flores que decoravam o local. Ele estava especialmente elegante em sua camisa branca de linho e calça escura, os cabelos ainda úmidos do banho recente, exalando aquele perfume amadeirado que ela havia aprendido a associar com segurança e desejo. No palco central, uma violeira local começava a tocar uma moda de viola que falava sobre as belezas naturais da região. Sua voz, potente e autêntica, carregava histórias do Pantanal em cada nota. Casais começavam a se formar na área aberta em frente ao palco, dançando no ritmo cadenciado da música regional. Gabriel se aproximou de Lia por trás, seu perfume chegando antes dele. "Conhece esta música?" perguntou próximo ao seu ouvido, provocando arrepios em sua nuca. "É sobre o Rio Formoso e seus mistérios." A letra falava sobre águas cristalinas que guardavam segredos de amor, sobre promessas feitas sob céus estrelados e sobre como alguns amores são tão naturais quanto o curso do rio. A sincronia com sua própria história não passou despercebida por Lia. "Venha comigo", Gabriel sussurrou, pegando sua mão com delicadeza. "Quero te mostrar algo." Ele a guiou através da multidão, passando por barreiras de comidas típicas onde o aroma de pacu assado se misturava com o cheiro doce de caldo de cana fresco. Crianças corriam com pipas de papel colorido, suas risadas se misturando à música que agora tocava mais distante. Chegaram a um ponto mais afastado da praça, onde as luzes da festa criavam apenas um brilho suave e o som da celebração era um murmúrio distante. Ali, sob uma antiga figueira decorada com pequenas luzes, Gabriel parou. De seu bolso, tirou algo que brilhou à luz tênue, um delicado anel artesanal feito com prata local e uma pequena água marinha, sua cor lembrando as águas do Rio Formoso. "Este anel", começou ele, sua voz grave mesclando-se com o som distante da festa, "foi feito por um artesão local. A pedra foi encontrada nas margens do nosso rio, e a prata." Ele pausou, seus olhos azuis fixos nos dela. "A prata foi trabalhada para lembrar o curso das águas que nos uniram." Ao redor deles, vagalumes começavam sua dança noturna, pequenos pontos de luz que pareciam estrelas caídas do céu. O aroma doce das flores noturnas se misturava com os cheiros da festa, criando uma atmosfera única e mágica. Desde aquela primeira manhã, quando você chegou com suas defesas e seu medo, soube que meu coração havia encontrado seu porto.
Como o rio que sabe exatamente para onde precisa fluir, meu amor por você seguiu seu curso natural, inevitável. Gabriel segurava o anel entre eles como uma promessa materializada. Não quero apenas alguns momentos roubados à beira do rio, Lia. Quero poder dizer ao mundo que meu coração pertence à moça dos olhos verdes que o Rio Formoso me trouxe. A música da festa chegava até eles em ondas suaves, carregando agora os acordes de uma guarânia paraguaia, melodia típica da região de fronteira, que falava de amores profundos como as águas do Pantanal. Um vento suave balançou os galhos da figueira acima deles, fazendo as pequenas luzes dançarem como estrelas. Lia, sua voz estava carregada de emoção contida. Aceita namorar comigo? Aceita me deixar provar, a cada dia, que alguns amores são tão cristalinos quanto as águas que nos uniram. Por um momento que pareceu eterno, Lia apenas olhou para o anel em suas mãos, a água marinha captando e refletindo as luzes da festa como se guardasse dentro de si um pedaço do próprio rio. Suas defesas, que por tanto tempo haviam sido sua fortaleza, agora pareciam tão frágeis quanto as bolhas que se formavam na superfície das águas cristalinas. Sim, ela sussurrou, sua voz embargada pela emoção que não tentava mais conter. O sorriso de Gabriel iluminou a noite como um relâmpago de verão, e com mãos que tremiam levemente de emoção, ele deslizou o anel em seu dedo. O momento foi selado com um beijo, diferente do primeiro, que havia sido suave como orvalho. Este tinha o sabor da certeza, do desejo contido, da promessa de um futuro que se abria diante deles como o curso infinito do rio. As mãos dele encontraram sua cintura, puxando-a para mais perto, enquanto ela, pela primeira vez, permitiu-se entrelaçar os dedos nos cabelos escuros de sua nuca. Um estouro distante anunciou o início dos fogos de artifício, tradicional momento alto do festival. O céu se iluminou em cascatas de cores que se refletiam na água marinha do anel e nos olhos marejados de Lia. Cada explosão colorida parecia celebrar aquele momento, criando um espetáculo particular para os dois. Quando retornaram de mãos dadas para a festa, o mundo parecia diferente. As luzes estavam mais brilhantes, a música mais doce, os aromas mais intensos. Casais dançavam ao som de uma música romântica que falava sobre as lendas do Pantanal, seus corpos movendo-se em sintonia com a melodia que ecoava pela praça. A notícia do namoro espalhou-se por Bonito com a velocidade natural das pequenas cidades. Os pais de Lia não escondiam a satisfação, enquanto a mãe de Gabriel, uma senhora elegante que vivia em Campo Grande, fez questão de vir conhecer a moça que havia conquistado seu filho. Os meses seguintes fluíram como as águas do Rio Formoso, às vezes calmos, às vezes mais intensos, mas sempre cristalinos em seus propósitos. Lia começou a aceitar alguns projetos arquitetônicos, trabalhando de casa, seu escritório improvisado com vista para o rio tornando-se seu refúgio criativo. Gabriel, por sua vez, expandia seus negócios de turismo ecológico, sempre com o cuidado de preservar a essência natural de Bonito. Foi numa tarde particularmente significativa, quando completavam um ano de namoro, que Gabriel a levou de volta àquela enseada especial onde haviam compartilhado seu primeiro passeio de barco. O local estava diferente. Pequenas lanternas flutuantes marcavam um caminho na água, e a orquídea azul que havia testemunhado seu primeiro beijo agora estava acompanhada por dezenas de outras flores nativas. Entre as lanternas flutuantes e o perfume das flores silvestres, Gabriel ajoelhou-se no pequeno pier que havia mandado construir especialmente para aquele momento. O anel de noivado, uma água marinha maior cercada por pequenos diamantes que lembravam gotas de orvalho, brilhava à luz do entardecer. "Casa comigo?" A pergunta veio simples, direta, carregando em suas duas palavras todo o amor que havia crescido entre eles como as flores nas margens do rio.
O sim de Lia foi sussurrado contra seus lábios, selado com um beijo que tinha gosto de futuro e promessas. O casamento foi celebrado numa tarde de setembro, quando o Rio Formoso está mais cristalino e as orquídeas nativas atingem seu ápice de floração. A cerimônia foi montada num platô natural à beira do rio, onde as águas fazem uma curva suave, criando um espelho natural que duplicava a beleza da decoração. Centenas de lanternas de papel artesanal, criadas por artesãos locais, pendiam de estruturas de bambu, criando um corredor etéreo que levava ao altar. Entre elas, orquídeas azuis e brancas se entrelaçavam com samambaias nativas, numa homenagem à flora local. O chão estava coberto com pétalas brancas que dançavam ocasionalmente com a brisa que vinha do rio. O altar foi posicionado de forma que o rio servisse como pano de fundo natural, suas águas cristalinas refletindo o céu da tarde como um espelho líquido. Um arco maciço de flores silvestres e orquídeas emoldurava o espaço onde os noivos trocariam seus votos, suas cores, tons de azul, branco e verde, harmonizando-se perfeitamente com a paisagem natural. Lia surgiu ao som de violinos que se mesclavam com o murmúrio das águas. Seu vestido, uma criação que parecia capturar a própria essência do rio, era feito de seda pura que fluía como água ao redor de seu corpo. O corpete, delicadamente bordado com pequenas pérolas que lembravam gotas de orvalho, dava lugar a uma saia que se movia como ondas suaves a cada passo. Seus cabelos estavam parcialmente presos com pequenas flores brancas, o restante caindo em ondas suaves que lembravam o movimento das águas do rio. Gabriel a esperava no altar, imponente em seu terno azul marinho feito sob medida, sua postura emanando uma mistura de elegância e emoção contida. Seus olhos, quando encontraram os de Lia, tinham o mesmo brilho cristalino das águas que testemunhavam sua união. Nas primeiras fileiras, os convidados mais próximos ocupavam seus lugares em cadeiras rústicas de madeira clara, decoradas com laços de renda natural e pequenos buquês de flores silvestres. A mãe de Gabriel, elegante num vestido azul petróleo, segurava um lenço de renda antiga que havia sido de sua avó. Os pais de Lia, sentados do outro lado do corredor, irradiavam orgulho, sua mãe num vestido cor-de-rosa antigo que complementava perfeitamente o terno claro de seu pai. O celebrante, um senhor respeitado da comunidade local, iniciou a cerimônia com palavras que entrelaçavam a história do casal com a própria natureza de bonito. Falou sobre como alguns amores são como os rios, começam pequenos, crescem naturalmente, e seguem seu curso inevitável até encontrarem seu destino. Os votos foram trocados ao som do rio e dos pássaros que ocasionalmente cortavam o céu sobre eles. Gabriel, com voz embargada pela emoção, prometeu ser como as águas do Rio Formoso para Lia, constante, transparente e vital. Ela, por sua vez, com lágrimas brilhando em seus olhos verdes, prometeu ser como as margens que abraçam o rio, sempre presente, oferecendo apoio e permitindo que ele seguisse seu curso natural sem perder sua essência. As alianças, trazidas numa pequena cesta de palha trançada decorada com orquídeas minúsculas, foram abençoadas com água do próprio rio, numa cerimônia que mesclava a tradição e a conexão especial do casal com aquele lugar. Os anéis, feitos de ouro branco com pequenas águas marinhas incrustadas, captavam e refletiam a luz do entardecer como gotas de água cristalina. O beijo que selou a união foi acompanhado por uma brisa suave que fez as lanternas dançarem suavemente, criando um jogo de luz e sombra sobre os convidados. Pétalas de flores, que haviam sido distribuídas entre os presentes, voaram ao redor do casal como uma chuva perfumada, algumas caindo suavemente nas águas do rio, sendo levadas pela corrente como mensageiras de sua felicidade. A recepção aconteceu num espaço natural próximo ao rio, onde uma estrutura elegante de bambu e tecidos leves criava um ambiente íntimo e acolhedor.
Mesas redondas, decoradas com arranjos de flores nativas e velas flutuantes, espalhavam-se sob um céu de luzes que imitava um campo de estrelas. A culinária local foi celebrada com elegância, pratos típicos do Pantanal reinventados em apresentações sofisticadas. O som da viola de coxo, instrumento tradicional da região, mesclava-se com música contemporânea, criando uma atmosfera que unia passado e presente, tradição e modernidade. O primeiro momento da noite chegou quando Gabriel conduziu Lia para a pista de dança. Sob as luzes suaves, eles se moviam como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. O vestido dela fluía como água ao redor de seus corpos enquanto dançavam, seus olhares presos um no outro, comunicando sem palavras todas as promessas da noite que estava por vir. Quando a lua já ia alta no céu, o casal despediu-se dos convidados. Gabriel guiou Lia até um carro decorado com flores silvestres, que os levaria até uma surpresa que ele havia preparado. Uma casa especial, construída secretamente durante os últimos meses numa parte isolada de sua propriedade, com vista privilegiada para o rio. O caminho até lá era iluminado apenas pela lua e por pequenas lanternas estrategicamente posicionadas entre as árvores. Quando finalmente chegaram, Lia perdeu o fôlego. A casa era uma obra-prima de arquitetura sustentável, integrando-se perfeitamente à paisagem natural. Grandes janelas de vidro refletiam o luar, e uma varanda ampla se projetava sobre as águas cristalinas do Rio Formoso. Gabriel carregou Lia nos braços através da porta, um gesto tradicional carregado de significado novo quando ela percebeu que cada detalhe da casa havia sido pensado com ela em mente. O interior era um tributo elegante à natureza de Bonito. Madeiras nobres se misturavam com vidro e pedras locais, criando um ambiente simultaneamente sofisticado e acolhedor. O quarto principal se abria para uma varanda privativa, onde o som do rio criava uma melodia natural. Velas aromáticas espalhadas pelo ambiente emanavam um suave perfume de flores silvestres, misturando-se com a brisa noturna que entrava pelas janelas abertas. A cama king size estava coberta com lençóis de algodão egípcio na cor creme, salpicados com pétalas de flores brancas. Com delicadeza, Gabriel ajudou Lia a remover o véu, seus dedos demorando-se nos cachos que emolduravam seu rosto. O luar que entrava pelas janelas transformava sua pele em alabastro, seus olhos verdes brilhando com uma mistura de amor e desejo contido. Cada toque era uma descoberta, cada suspiro uma nova promessa. O vestido deslizou como água por seu corpo, revelando uma lingerie delicada de renda francesa na cor marfim, que havia sido especialmente escolhida para este momento. O conjunto, com detalhes em pérolas minúsculas, acentuava cada curva de seu corpo com uma elegância que fez Gabriel conter a respiração. Ele a admirou como quem contempla uma obra de arte rara, suas mãos tremendo levemente ao traçar o contorno de seu rosto. A luz da lua criava sombras suaves em sua pele, realçando a delicadeza da renda contra sua pele clara. O perfume suave de seu creme corporal, uma mistura de flores brancas com notas de baunilha, misturava-se com o aroma natural que vinha do rio através das janelas abertas. Gabriel inclinou-se para beijar seu ombro exposto, seus lábios traçando um caminho delicado até seu pescoço. Os dedos de Lia encontraram os botões da camisa de Gabriel, desfazendo-os um a um com uma mistura de ansiedade e reverência. Cada novo pedaço de pele bronzeada revelada recebia o toque suave de suas mãos, explorando a textura dos músculos definidos por anos de trabalho ao ar livre. O perfume masculino dele, misturado com o aroma natural de sua pele, a inebriava como um vinho raro. Gabriel mantinha um controle admirável, seus gestos medidos e gentis contrastando com a intensidade de seu olhar. Suas mãos grandes deslizavam pela cintura delgada de Lia, memorizando cada curva,
cada pequeno estremecimento que seus toques provocavam. O contraste entre sua pele bronzeada e a palidez dela criava um quadro de claros e escuros que o luar realçava através das janelas. Com movimentos deliberadamente lentos, ele a conduziu em direção à cama. As pétalas de flores brancas espalhadas sobre os lençóis de algodão egípcio criavam um ninho perfumado para seu amor. A brisa noturna que entrava pela varanda fazia as cortinas de seda dançarem suavemente, como fantasmas prateados sob o luar. O primeiro beijo verdadeiramente íntimo desdobrou-se como uma dança sensual, os lábios de Gabriel roçando suavemente nos dela antes de aprofundar o contato. Sua língua traçou delicadamente o contorno dos lábios de Lia antes de encontrar a dela num toque que fez ambos estremecerem. O beijo cresceu em intensidade, suas línguas se explorando num ritmo hipnótico enquanto ele capturava seu lábio inferior entre os dentes numa mordida suave que a fez suspirar. A resposta dela foi imediata, suas mãos deslizando pela nuca dele, puxando-o para mais perto enquanto retribuía cada carícia com igual fervor. O beijo oscilava entre momentos de intensa paixão e toques delicados. Ora suas línguas dançavam num ritmo cadenciado, ora Gabriel provocava com mordidas suaves que faziam Lia derreter em seus braços. Era como provar água cristalina depois de uma longa sede, refrescante, vital, inevitável. Os lábios de Gabriel traçavam um mapa de beijos pela pele de Lia, cada toque calculado para despertar sensações que ela nem sabia que existiam. Suas mãos, fortes mas incrivelmente gentis, deslizavam com perícia pelo corpo dela, encontrando pontos sensíveis que a faziam suspirar. Os dedos hábeis desfaziam cada laço da lingerie com uma delicadeza estudada, como quem desembrulha o mais precioso dos presentes. Conhecedor da arte de amar, ele dedicava atenção a cada centímetro de pele exposta. Seus beijos desciam pelo pescoço dela em uma trilha de fogo controlado, pausando nos pontos que a faziam estremecer. As mãos grandes exploravam suas curvas com reverência, alternando entre toques suaves como plumas e carícias mais firmes que a faziam arquear as costas em resposta. O corpo de Lia respondia a cada toque como um instrumento nas mãos de um maestro experiente. Gabriel sabia exatamente onde tocar, quando intensificar suas carícias, como construir gradualmente a tensão que crescia entre eles. Seus lábios e mãos trabalhavam em perfeita harmonia, criando uma sinfonia de sensações que a levava cada vez mais próxima do êxtase. Com maestria, ele alternava entre beijos profundos e toques leves como plumas, mantendo-a num estado de constante antecipação. As mãos grandes percorriam suas coxas com uma lentidão proposital, enquanto seus lábios trilhavam um caminho ardente por seu pescoço, descendo até seu colo. O contraste entre a gentileza e a intensidade de seus toques a fazia perder o controle sobre seus próprios suspiros. A renda delicada que ainda cobria partes de seu corpo criava uma fricção adicional que intensificava cada carícia. Os últimos vestígios de tecido entre eles foram removidos com uma reverência quase sagrada. Sob o luar que entrava pelas janelas, seus corpos brilhavam como esculturas vivas, ele, bronzeado e forte, ela, pálida e delicada. O encontro de suas peles nuas enviou ondas de eletricidade por ambos os corpos, arrancando suspiros profundos que se misturavam com o murmúrio distante do rio. Gabriel sabia exatamente como construir o prazer dela, como uma onda que cresce gradualmente até se tornar irresistível. Seus dedos e lábios trabalhavam em perfeita sincronia, levando-a cada vez mais próxima de um precipício delicioso. O tremor nas coxas de Lia se intensificou quando Gabriel, com uma gentileza estudada, moveu-se entre elas. A pele dela queimava sob o toque das mãos grandes que exploravam cada curva de suas coxas com adoração. Seus corpos se alinharam naturalmente,
como se tivessem sido criados um para o outro. O primeiro momento de união arrancou um gemido profundo de ambos, e Lia sentiu todo seu corpo vibrar em resposta ao de Gabriel. Olhe para mim, amor, ele murmurou, sua voz entrecortada pela intensidade do momento, seus dedos entrelaçados nos cabelos dela com uma firmeza que a fazia derreter. O olhar dele queimava de desejo, enquanto seus corpos finalmente se tornavam um só. A conexão absoluta fez Lia arquear as costas, suas unhas deslizando pelos ombros largos dele, arrancando um gemido rouco de prazer de Gabriel. A luz da lua continuava sua dança sobre seus corpos unidos, destacando o brilho de suor em suas peles, criando sombras que se moviam ao ritmo de seus movimentos cada vez mais intensos. Gabriel mantinha um ritmo que os levava gradualmente à loucura, cada investida mais profunda que a anterior, cada movimento arrancando suspiros e gemidos que se misturavam no ar perfumado da noite. As mãos dele percorriam seu corpo com adoração, descobrindo pontos que a faziam tremer e arquear ainda mais contra ele, enquanto seus lábios traçavam um caminho de fogo pelo seu pescoço. Lia respondia envolvendo com suas pernas, permitindo uma conexão ainda mais profunda que fez Gabriel soltar um gemido grave de prazer junto ao seu ouvido. A sincronia entre eles era perfeita. Cada movimento, cada toque, cada suspiro amplificava o prazer do outro, levando-os cada vez mais próximos do êxtase. A tensão entre eles crescia a cada movimento, seus corpos dançando numa sincronia perfeita que fazia o ar vibrar ao seu redor. Gabriel intensificou o ritmo gradualmente, respondendo aos suspiros cada vez mais profundos de Lia. Suas mãos grandes seguravam a cintura dela com firmeza, enquanto seus lábios deixavam um rastro de beijos ardentes pelo seu pescoço. Os dedos delicados dela se entrelaçavam nos cabelos escuros dele, puxando-o suavemente quando o prazer se tornava intenso demais. O luar continuava banhando seus corpos unidos, transformando gotas de suor em diamantes sobre sua pele. A respiração de ambos ficava mais errática a cada momento, seus corações batendo no mesmo ritmo frenético. Lia, o nome dela escapou dos lábios dele como uma prece, enquanto seus movimentos se tornavam mais urgentes. Ela respondeu arqueando ainda mais contra ele, suas unhas marcando levemente suas costas largas. O mundo ao redor havia desaparecido. Existiam apenas eles, suas respirações ofegantes, o calor de seus corpos unidos e o prazer crescente que ameaçava consumi-los. Gabriel podia sentir o tremor no corpo dela se intensificando, seus gemidos se tornando mais frequentes. Ele manteve seus olhos fixos nos dela, querendo testemunhar cada expressão de prazer em seu rosto enquanto levava cada vez mais próxima do êxtase. O próprio controle dele começava a se desfazer diante da intensidade das sensações que compartilhavam. Gabriel. Seu nome escapou dos lábios dela como uma súplica enquanto seu corpo inteiro estremecia sob ele. O ritmo entre eles se tornou mais urgente, mais profundo, suas respirações ofegantes se misturando no ar da noite. As unhas dela cravaram com mais força em suas costas quando a primeira onda de prazer a atingiu, fazendo arquear o corpo contra o dele num abandono total. O som do prazer dela, misturado à visão de seu rosto transfigurado pelo êxtase, foi demais para Gabriel. Seus movimentos se tornaram mais intensos, mais descontrolados, enquanto ele também se aproximava do limite. Com um gemido rouco junto ao ouvido dela, ele deixou seu próprio prazer tomar conta, seus corpos tremendo juntos numa sincronia perfeita. Por longos momentos permaneceram abraçados, suas respirações gradualmente voltando ao normal enquanto trocavam beijos suaves e carícias delicadas. O luar continuava sua dança sobre suas peles aquecidas, enquanto a brisa noturna refrescava seus corpos entrelaçados. Gabriel a envolveu em seus braços, e ela conchegou-se contra seu peito,
o som de seus corações ainda acelerados criando uma música única que os embalou até o sono. Antes de fechar os olhos, ele afastou delicadamente uma mecha de cabelo do rosto dela, seus olhos azuis transmitindo todo o amor que as palavras não conseguiriam expressar. A primeira luz do amanhecer se insinuava através das amplas janelas de vidro que Gabriel havia planejado especialmente para este momento, banhando seu refúgio secreto com tons suaves de rosa e dourado. Ele despertou primeiro, encontrando Lia ainda adormecida em seus braços, seus cabelos escuros espalhados sobre o travesseiro, enquanto observava como a luz matinal revelava cada detalhe da casa que havia mantido em segredo por meses. Da varanda privativa que se projetava sobre o Rio Formoso, vinha o murmúrio constante das águas, agora testemunha do início desta nova vida. Ali, neste espaço que ele havia sonhado e construído para ela, Lia poderia criar seu escritório de arquitetura. Um canto especial com vista privilegiada para as águas cristalinas que tanto a inspiravam. Seus projetos, que já atravessavam fronteiras, agora teriam um pedaço da alma de Bonito, nascendo do mesmo lugar que havia transformado suas próprias barreiras em pontes para o amor. Gabriel já visualizava as manhãs que viriam, ela, concentrada em seus desenhos naquela casa que era prova material de seu amor, enquanto ele cuidava do legado do turismo sustentável que era sua paixão. Unidos não apenas pelo amor, mas por uma visão compartilhada de futuro que se desdobrava diante deles tão naturalmente quanto o curso do rio abaixo. Lia começou a despertar sob sua contemplação, seus olhos verdes abrindo-se lentamente para encontrar o azul profundo do olhar dele, pela primeira vez, absorvendo completamente os detalhes do espaço que seria seu lar. Um sorriso de descoberta e emoção desenhou-se em seus lábios enquanto as memórias da noite anterior se misturavam com a realização do presente. "Bom dia, meu amor", ele sussurrou, selando sua primeira manhã em casa com um beijo terno. Aquela primeira manhã foi apenas o começo de uma jornada que se desenrolaria tão naturalmente quanto o curso do rio que corria diante de sua varanda. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e logo a casa nova tornou-se o cenário perfeito para a vida que construíam juntos. Como as águas do Rio Formoso, sua rotina fluía com naturalidade, às vezes calma, às vezes mais intensa, mas sempre cristalina em seus propósitos. No escritório com vista privilegiada para o rio, Lia criava projetos que mesclavam sua visão cosmopolita com a essência pura de Bonito, sua assinatura arquitetônica ganhando reconhecimento internacional por celebrar a harmonia entre o moderno e o natural. Gabriel, por sua vez, expandia seu legado no turismo sustentável, transformando a propriedade num modelo de preservação que atraía visitantes do mundo todo. Juntos, haviam encontrado o equilíbrio perfeito entre progresso e conservação, suas visões complementares como as duas margens do mesmo rio. As manhãs iniciavam com caminhadas à beira do rio, onde sua história havia começado. As noites terminavam na varanda que se projetava sobre as águas, onde compartilhavam sonhos sob o mesmo céu estrelado que testemunhara seu primeiro beijo. A orquídea azul, fiel como seu amor, continuava florescendo em seu cantinho especial, agora cercada por um jardim de flores nativas que Lia cultivava com o mesmo cuidado que Gabriel dedicava às águas cristalinas. Em dias especiais, navegavam até a enseada onde tudo começara, aquele recanto do Rio Formoso que guardava os segredos de seu primeiro encontro. Ali, embalados pelo murmúrio das águas, relembravam como às vezes é preciso confiar nas correntes da vida para nos levarem exatamente onde precisamos estar. E assim, entre projetos internacionais e turistas encantados, entre o murmúrio do rio e o perfume das flores silvestres, entre beijos roubados e promessas cumpridas, Lia e Gabriel construíram não apenas uma vida, mas um legado de amor que fluía tão naturalmente quanto as águas cristalinas que haviam um dia aproximado seus corações. Como o próprio Rio Formoso,
Seu amor continuava a fluir, cristalino e constante, refletindo a luz do sol em 1000 diamantes de água, seus sonhos e promessas entrelaçados como as raízes das orquídeas que guardavam os segredos de sua história. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever no canal Histórias de Amor e Romance e ativar o sininho. Assim, você será sempre o primeiro a saber quando novas emoções chegarem.